Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por acessar esse vídeo. Eu convido você a se inscrever no meu canal. Aqui você encontra conteúdo de Biologia para você estudar. E hoje eu quero mostrar para você uma questão de vestibular para a gente puxar um assunto interessante sobre metabolismo. Olha só. Nessa questão da PUC do Rio Grande do Sul, a gente encontra a seguinte situação. Sabe-se que os mitocôndrios representam na célula um importante lugar de utilização de oxigênio. Bom, então todo mundo sabe que o oxigênio é utilizado pelas mitocôndrias, ou mitocôndrios, como eles falam na questão, para obtenção de energia. É a tal respiração celular, certo? Muito bem. Porém, além deles, além das mitocôndrias ou mitocôndrios, temos outras organelas que também utilizam o oxigênio de maneira igualmente importante, né? Importante para a vida celular. Sem dúvida, não tem a ver com respiração. Bom, não formando, no entanto, o ATP, ou seja, elas utilizam oxigênio, mas não é para fazer o ATP, que é a molécula que armazena a energia obtida pelas mitocôndrias. Então, não tem a ver com a produção de ATP. Qual é a outra organela que utiliza oxigênio, mas não é mitocôndria e não é para fazer ATP? Essa organela é o peroxissomo, uma organela um tanto curiosa ou misteriosa ainda. Muito bem, então aqui você tem várias opções: lisossomo, microtúbulos, peroxissomos, e a resposta é peroxissomo. O peroxissomo, ele é uma vesícula, certo? Que provavelmente se desprende do retículo endoplasmático, formando um peroxissomo maduro, tá certo? Esse peroxissomo, ele passa por um alongamento e depois ele passa por uma constrição, então ele vai formando subunidades para depois ocorrer a fissão, que é a quebra dele. Então os peroxissomos são estruturas que podem se multiplicar, assim como acontece com a mitocôndria, né? Então o peroxissomo, ele passa por um processo de multiplicação dentro dele, dentro da célula. Mas enfim, o peroxissomos, eles são, então, uma forma de vesícula que contém dentro substâncias importantes para o metabolismo celular. Então, ela vai acontecer em animais, certo? Em vegetais, vai acontecer em fungos, vai acontecer em protozoários. Todos esses seres vivos apresentam peroxissomos, certo? Dentro dele você vai encontrar enzimas que são sintetizadas, obviamente, por ribossomos, certo? Então eles fabricam as enzimas que estão dentro dos peroxissomos, certo? Bom, para que serve essa estrutura peroxissomo? Serve para decomposição da água oxigenada, tá? Então é a chamada catalase, certo? Então acontece isso porque a água oxigenada, ela é reduzida à água comum, e aí o oxigênio, água oxigenada, H2O2, tá? Então o peroxissomo transforma essa substância em H2O, e isso vai fazer com que você tenha água normal dentro do seu corpo e não a água oxigenada, que não é muito aconselhável, não é útil. Então, notem, por exemplo, você tem uma enzima que ajuda isso a acontecer, chamada de catálise, né?
Então, o que acontece? Você, por exemplo, quando você machuca, isso acontecia há algum tempo, né? Usava-se muito água oxigenada, ainda se usa, mas antes usava-se mais para machucados. Então você pegava aqui o machucado, você limpava esse machucado, colocava água oxigenada. A água oxigenada, quando cai no machucado, ela vai borbulhar. Então ela é como se fosse um comprimido efervescente dentro da água. Então ela vai borbulhando. Então nesse borbulhamento, o que está acontecendo? Está acontecendo uma catálise. Ou seja, você tem uma substância que está dentro do peroxissomo, tá? E aí ela vai reagir com a água oxigenada e ela vai fazer ela se transformar em água comum, desprendendo oxigênio. E isso acontece no machucado. Então aí você percebe que você está vendo aquele borbulhamento como se fosse um comprimido efervescente, é a transformação da água oxigenada em água comum. Isso é útil porque, na verdade, ali está tendo um desprendimento tão grande de oxigênio que, como existem muitas bactérias que são anaeróbicas e que não suportam oxigênio, aquela efervescência no machucado acaba matando bactérias anaeróbicas, tá legal? Agora, a quebra de ácidos graxos também acontece, e esses ácidos graxos, eles ficam livres para que a célula possa utilizar. Então o peroxissomo também ele é útil para a obtenção de ácidos graxos, certo? Que fazem parte da composição dos lipídios do nosso corpo. É uma outra razão do peroxissomo existir. Uma outra situação, a desintoxicação do organismo. Então, por exemplo, 25% do etanol ingerido pelo organismo, certo? É metabolizado pelos peroxissomos. Isso acontece onde? No fígado. Então, o peroxissomo, ele está no fígado utilizando, né, aquele álcool que você está consumindo e você está destruindo, está modificando aquelas moléculas de álcool que podem, né, interferir no bom funcionamento do seu corpo. Então, destruindo aquelas moléculas de álcool, o peroxissomo está contribuindo, inclusive, para você não ficar embriagado, né? Porque o álcool, se ele circular pelo corpo e atingir a corrente sanguínea, ir até o cérebro, né? Que se ele está no fígado é porque ele já atingiu a corrente sanguínea, mas se ele vai para o cérebro, cerebelo, então ele começa a ter um efeito no seu sistema nervoso e você vai ter aqueles sinais de embriaguez. Então isso pode não acontecer graças aos peroxissomos, tá legal? Bem, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até o próximo vídeo e tchau!